Olá, meu irmão, minha irmã, muita paz. Feliz Páscoa. Mais uma vez, o programa Voz da Igreja está começando para você no início do tempo pascal. O Senhor Jesus ressuscitou e nós com Ele. Obrigado por estar conosco. Obrigado por comungar da nossa fé. Vamos mais uma vez partilhar as alegrias, as certezas que a nossa fé planta no nosso coração no meio deste tempo desafiador. Mas Cristo venceu o mundo, venceu o mal, venceu a morte e nós com Ele. Bebendo da fonte é o nosso primeiro bloco. Vamos mergulhar no mistério da Palavra de Deus escrita nas Sagradas Escrituras, neste glorioso tempo pascal. Tempo forte, tempo intenso, mesmo que estejamos ainda situados numa pandemia que nos rouba a serenidade e a alegria, mas cremos na vitória sobre este tempo, porque cremos naquele que venceu todo o mal. Vamos então beber da Palavra de Deus. Se você tem aí por perto a sua Bíblia, pode tomá-la. Vamos ler o texto de João. João capítulo 20, versículos 19 a 31. É o evangelho que vamos utilizar na liturgia deste domingo. Ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Tendo dito isto, Jesus mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então se alegraram por verem o Senhor. Jesus disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dito isso, Jesus soprou sobre eles e falou: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os retiverdes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe: nós vimos o Senhor. Tomé, porém, disse: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, os discípulos encontravam-se reunidos na casa e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois, Jesus disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: porque me viste, creste? Felizes os que não viram e creram. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Meu irmão, minha irmã, este é o texto do Evangelho que lemos no segundo domingo da Páscoa, domingo da Divina Misericórdia. E mais uma vez queremos aprender de Jesus e aprender do seu mistério.
Estamos aqui na noite daquele dia, o dia da ressurreição. Os discípulos com medo, portas trancadas, à noite, portanto, e Jesus então se põe no meio deles. Deseja-lhes a paz, os envia, sopra sobre eles o Espírito e determina que vão para perdoar os pecados. Meu irmão, minha irmã, este cenário da primeira hora da ressurreição, do novo de Jesus Cristo, do novo da nossa história de fé, que é um túmulo vazio, diante do qual somos chamados a crer numa nova presença, este cenário se parece um pouco com o nosso cenário de agora. Vivemos uma Semana Santa fechados em casa, como aqueles primeiros, fechados, com portas trancadas e com medo. Também nós, em alguma medida, trancados e com medo. É aqui, nesse ambiente lá e cá, que Jesus se apresenta. Traz a sua paz, nos sopra o seu Espírito e nos manda ir. Nos manda ir para o exercício cotidiano do perdão. É preciso entrar nesta dinâmica, nesta lógica, estar fora desta lógica, desta dinâmica do ressuscitado, como Tomé esteve, nós corremos o risco de não compreender, de não crer, de não tomar para nós o dom da paz e o dom da missão que o ressuscitado nos confere. O nosso tempo também agora é um tempo desafiador. Este tempo desafia a nossa fé, desafia a nossa paciência, desafia a nossa criatividade, desafia o nosso coração e a nossa mente, porque o coração e mente já se mostram atribulados diante de uma pandemia que dura mais do que nós imaginávamos no princípio. Aqui, meu irmão, minha irmã, tendo celebrado o mistério da Páscoa de Jesus, nós somos chamados também a saborear os dons que este tempo nos proporciona. O dom da paz. A paz esteja convosco. Jesus diz isto aos seus da primeira hora e desta hora. A paz esteja convosco. A nossa intimidade, a nossa comunhão com Ele, a nossa capacidade de vê-lo. Nós vimos o Senhor, como disseram eles lá, e como dissemos e dizemos nós aqui, depois de termos celebrado a sua Páscoa. Nós vimos o Senhor. Esta certeza do coração e da mente pode trazer paz ao nosso tempo, ao nosso mundo interior e exterior. A paz esteja convosco. A nossa comunhão com Jesus é uma experiência, é uma comunhão que pacifica o nosso coração. Somos enviados, como Ele também quis. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Somos hoje enviados para dar ao mundo, neste tempo, os sinais do ressuscitado. O texto termina, São João, dizendo que Jesus realizou muitos outros sinais, que não estão escritos aqui, mas estes foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Meu irmão, minha irmã, somos chamados a dar nesse tempo os sinais que fazem crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, as pessoas tenham nele, no nome de Jesus, a vida. Convido você, portanto, a saborear nesse tempo pascal a presença nova, forte, invisível, misteriosa do Senhor, que traz paz a um coração que está em sintonia com Ele. Cultive a sua comunhão com o Senhor. É dele
É dele que virá a paz de que precisamos. Sintamo-nos enviados a este tempo, como aqueles que produzimos os sinais neste tempo que fazem crer. Sinais que fazem crer. E um sinal importante que faz crer é exatamente a capacidade de, tendo recebido o Espírito para dar e para saborear o perdão, nós de fato possamos fazer isto. Precisamos de uma comunidade humana reconciliada. Uma comunidade humana reconciliada. Os grupos reconciliados entre si. Nós todos reconciliados com os irmãos que estão conosco no caminho, independente da sua idade, independente da sua condição social, independente da sua ideologia política, independente do seu olhar, independente da sua situação, nós somos chamados a construir a via do perdão, onde reconhecemos que erramos e perdoamos também o irmão que tem errado contra nós, de modo que possamos construir uma comunidade de irmãos, onde nos cuidemos mutuamente, onde ofereçamos o melhor de nós uns aos outros, onde saibamos dialogar com amor, onde saibamos entender a diferença do outro, dos outros, e respeitemos isto, onde possamos juntos, não separados, não divididos, não agressivamente, mas possamos juntos construir uma comunidade humana onde todos tenham direito, onde todos possam saborear a vida, onde todos possamos de fato nos entender como irmãos de uma grande e bela família, onde somos chamados a nos cuidar verdadeiramente como filhos do Deus Altíssimo. Que o ressuscitado nos ajude a viver isto, não por decisão própria e por vontade própria, mas porque cremos nele e por causa dele. Bebemos da fonte. Olá, meu nome é Sabrina e eu sou responsável pelos trabalhos das obras sociais em São Maria de Nazaré. Nós cuidamos de uma instituição acolhedora para adolescentes do sexo feminino, uma comunidade terapêutica para adolescentes do sexo masculino, o serviço de acolhimento em família acolhedora e também o lar dos idosos. Venho falar com você sobre a destinação de parte do seu imposto de renda para os fundos da infância e também o fundo do idoso. Através dessa destinação você pode ajudar, e muito, a manter os nossos trabalhos, a dar continuidade em tudo que a gente faz. Nós apresentamos projetos nos respectivos conselhos da criança, conselho do idoso, e com a aprovação nós conseguimos pagar salários de funcionários, despesas, melhorias, fazer com que este nosso trabalho aconteça. Por isso eu te convido a fazer a destinação de parte do seu imposto de renda para esses fundos. Muito obrigada! No coração deste tempo. O nosso tempo, meu irmão, minha irmã, é um tempo contraditório. Nós ainda amargamos no meio e no coração de uma pandemia que nos tem trazido grandes dificuldades, como esta última de não podermos ter nos encontrado na igreja para celebrar o mistério pascal. Uma pandemia que tem levado muitos irmãos e irmãs antes do tempo. Uma pandemia que tem revelado nossas fragilidades, nossas vulnerabilidades. Uma pandemia que tem mostrado que nós não aprendemos e agora sofremos por não termos aprendido. Uma pandemia que vai se esticando e vai minando também a nossa capacidade de esperar o seu fim. Por outro lado, nós também vivemos esse tempo alegre e feliz da Páscoa do Senhor. Estamos no tempo pascal, saboreamos a presença nova do Senhor Jesus. O túmulo está vazio e vemos aí não um corpo que foi roubado, como Mateus insinua como uma tradição a partir
do seu evangelho. Estamos diante de um túmulo vazio, que significa uma nova forma de estar presente. E o Senhor Jesus, nessa nova forma, como ouvimos no primeiro bloco, visita os seus, dá a paz, sopra o Espírito, envia para o mundo, estabelece que o perdão deve circular como realidade nova a partir da fé naquele que ressuscitou. É preciso estar aí, nesta comunidade que crê na presença do ressuscitado. Estar fora dessa comunidade, como Tomé, pode nos levar à dificuldade de crer. E é verdade que a construção da nossa fé na ressurreição é um processo, de fato. Esta ausência de Tomé, que não crê porque estava ausente, o passo segundo de uma fé que aparece e que se proclama meu Senhor e meu Deus, é também, digamos, a dinâmica e o processo da nossa fé. A fé na ressurreição é, digamos, um processo dinâmico que vai crescendo e se fortalecendo cada vez que nós celebramos a nossa Páscoa anual. Por isso é importante que nós tenhamos celebrado uma Semana Santa, mesmo nesse formato indesejado das celebrações virtuais e à distância. Mas celebramos. Onde a Eucaristia foi celebrada, e ela foi celebrada todos os dias, onde o Tríduo Pascal foi celebrado, ele foi celebrado em todos os lugares. Dali brota uma força, uma energia espiritual que se expande na direção de todos os corações que creem, a ponto de aquela celebração, aquele Tríduo Pascal, aquela bendita vigília, pudessem de fato lançar força nova no coração que creu e que celebrou mesmo à distância. Por isso, é no meio dessa contradição, uma pandemia que mata e uma fé que faz crer na vida que vence a morte, é aqui, meu irmão, minha irmã, que eu quero convidar você a recolocar a sua fé alimentada e renovada neste Tríduo Pascal que celebramos há pouco, colocar a sua fé a serviço da vida. Não permitamos que a pandemia nos roube a vontade de viver, não permitamos que a pandemia nos roube a capacidade de esperar, não permitamos que a pandemia nos impeça de acreditar no Senhor Jesus e num futuro iluminado por Ele. Quero convidar você a olhar com esperança para este tempo. Esperança porque quem venceu foi Jesus. O inimigo foi vencido. O inimigo foi vencido. O tentador foi vencido. O mal foi vencido. Esta é a certeza que Jesus nos dá. E é preciso que neste tempo de Getsêmani, de Calvário, de sepulcro para muitos, que nesse tempo nós possamos suportar esta tribulação, esta obscuridade, crendo que o Senhor Jesus, que passou pelo Getsêmani, pelo Calvário e pelo túmulo, já venceu isso no nosso lugar. A nossa humanidade é vitoriosa em Jesus. Por isso quero convidar você a tomar o lado da vida, o lado do cuidado. Quero convidar você a, assim como Tomé, a renovar a nossa fé em Jesus, meu Senhor e meu Deus. E é crendo assim que haveremos de ser criativos na capacidade de enfrentar esse momento. Acho que nós precisamos retomar com seriedade e por toda parte o cuidado com as pessoas e com as famílias que já demonstram um cansaço maior ou que foram tocadas de modo mais grave pela pandemia. Percebemos, tanto perto de nós quanto nas notícias que nos vêm de fora, percebemos que já há entre nós uma clara situação de empobrecimento. Empobrecimento fruto de muitas situações, empregos perdidos, lojas, empresas, fábricas fechadas, muitos que não conseguiram manter o ritmo dos seus negócios,
É perceptível que as dificuldades financeiras, econômicas vão aparecendo e crescendo. É notória que a situação de empobrecimento vai tomando lugar no meio das nossas famílias e comunidades. É notória a fome que já em alguma medida vai batendo a porta de muita gente. A porta daqueles que já não tinham muito e que já passavam antes fome e que agora se torna mais aguda, mas também fome na casa e na mesa daqueles que antes tinham um emprego, têm casa, têm carro, mas as situações e dificuldades financeiras vão se agravando cada dia a ponto de começar a faltar aquilo que é essencial. Meu irmão, minha irmã, se nós celebramos a vida e a vitória de Jesus, nós precisamos estar atentos a estas circunstâncias. Não dá para a gente cruzar os braços, comer da nossa mesa, como se não houvesse por perto irmãos e irmãs, onde a mesa já não tem mais o que oferecer aos que estão ao redor dela. É preciso retomar com força e com coragem, de novo, o cuidado solidário. Precisamos aprender a zelar pela vida e pela dignidade uns dos outros. A fome humilha, a fome estraga, a fome desespera. Precisamos retomar agora com força, de novo, as campanhas locais, paroquiais, comunitárias de ajuda. Precisamos aprender de novo a dar do nosso pouco ou até, quem sabe, do nosso muito. Precisamos vencer o desperdício, precisamos vencer a indiferença, o egoísmo que nos impedem de dar. É preciso fazer girar entre nós a bonita experiência e o bonito sinal da partilha. E um sinal que damos porque cremos nele, porque acreditamos no grande sinal do túmulo vazio. E damos neste tempo o sinal da solidariedade e da partilha. Importante não nos esquecermos disto. Não dá para celebrar a Páscoa, a vitória da vida, descuidando da vida que está colocada bem perto de nós e já em risco por causa dos efeitos prolongados de uma pandemia. Esteja atento aí na sua comunidade. Que aqueles que se ocupam de longa data dos mais pobres, e aqui eu estou pensando nos vicentinos, estou pensando nas pastorais sociais, estou pensando nos grupos de ajuda e de presença na periferia, estou pensando na pastoral da criança, esses que já estão historicamente entre nós, como homens e mulheres que nos convocam à solidariedade e à partilha, continue fazendo bonito, sem esmorecer. Mas precisamos reagir a esses muitos apelos que vêm desses irmãos e irmãs que têm a vocação de nos convocar à caridade e à solidariedade. Não permitamos que a nossa consciência adormeça. Não permitamos que a nossa fé pascal não nos leve a um dinamismo de caridade, de amor e de ajuda. Não permitamos que a nossa sociedade, o nosso tempo, sofram ainda mais por uma pandemia sanitária que atinge também o nosso coração e se torna uma pandemia espiritual e humana, porque nos fechamos, porque não abrimos o coração para a partilha e para a caridade, e o mal externo se torna também um mal interno e a desgraça se torna ainda maior. Convido você, meu irmão, minha irmã, neste tempo da Páscoa de Jesus, ao exercício do cuidado. Esteja atento aos seus vizinhos, aos seus amigos, aos seus parentes. Não permitamos que os nossos mais próximos se vejam ainda mais fustigados pela pandemia, porque além de um grave problema social e sanitário, também vão se deparar com um problema doméstico e crucial, que é a fome ou a falta daquilo que é essencial para a vida de cada dia. Que a nossa fé pascal acenda e faça crescer
o nosso coração, a fim de que possamos, no fogo do amor e no fogo do cuidado pela vida, possamos dar o grande e belo sinal de uma família de irmãos que se cuidam mutuamente, onde ninguém se fecha diante da necessidade do irmão mais próximo. No coração deste tempo. Superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Na tradição da igreja está um crucificado ressuscitado. O Senhor Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou. Esta é a nossa certeza de fé. Este é o evangelho que anunciamos em todos os tempos e a todos os corações. Evangelizar é anunciar aquele que venceu a morte e vive. E precisamos anunciá-lo também neste tempo de pandemia, neste tempo de paixão. É por isso que quero partilhar com você um belo texto, um poema do cardeal Martini, que ele chamou Evangelizar na Paixão. E assim convidar você, meu irmão, minha irmã, a continuar anunciando Jesus, o vivente, no meio deste tempo ruim, onde a morte nos ronda. Eu te agradeço, Senhor, porque revelando a Pedro a sua fraqueza, também lhe revelaste a tua bondade, a tua misericórdia, e lhe ofereceste o teu próprio poder. Eu te agradeço, Senhor, porque revelas também a nós esse mesmo poder. Concede-nos de participar intimamente dos teus sofrimentos, para poder conhecer-te a fundo, na tua força de evangelizador, de salvador, para poder participar do poder de tua ressurreição. Senhor, sempre nos desviamos desse caminho. Queremos sempre alcançar rápido demais o poder da ressurreição, sem passar pela comunhão com a tua morte. Tu, no entanto, nos ensinas a passar através da comunhão com os teus sofrimentos. Faze com que vivamos a experiência da cruz, de maneira justa, certa, que a acolhamos como um evangelho, como uma boa nova, como o poder de Deus pela nossa salvação, como algo que nos conforta, que nos mostra com clareza o sentido da vida, que nos dá realismo, verdade, coragem, não como alguma coisa que nos oprime, que nos espanta, que nos atemoriza. Mãe do Senhor, tu que seguiste Jesus na sua paixão, e dolorosamente participaste em todas as suas provações, faze com que também nós saibamos participar destas provações, deste tempo, com fé, na verdade e na simplicidade, com abertura de coração, para unir-nos contigo na glória do ressuscitado. Concede-nos esta graça, Pai, para a glória do Cristo que aqui vive, no meio de nós e em toda a igreja, nas nossas igrejas, em todas as regiões do mundo e em todos os corações humanos, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Na tradição da igreja.
Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis, cuidado e amor na hora certa.